Deixa eu contextualizar tudo. Deixa eu contextualizar. Na verdade, atenção, a Bíblia, chamada Bíblia Edição Pastoral, é uma tradução feita pela editora Paulus. A editora Paulus é a maior referência no estudo bíblico que nós temos no Brasil, além de ser uma editora ao lado das Paulinas, né, que são duas congregações, que tem um trabalho maravilhoso realizado aqui no Brasil desde 1914, né, no mundo, e aqui no Brasil desde 1931. Presta atenção, uma congregação que foi fundada para espalhar a palavra de Deus e para que pudesse espalhar pelo mundo a boa imprensa, a imprensa cristã católica. E a chamada Pia Sociedade de São Paulo, que a Ângela conhece muito bem, porque a Ângela já trabalhou até com as Paulinas, né? Que era, os paulinos, chamados paulinos, eram os proprietários da Rádio América, né? Quem lembra disso, né? Chamado hoje, são conhecidos como Paulus Editoras, né? Realizam esse trabalho como missão mesmo. E eles têm várias edições de Bíblias, né? E em 1991, eles lançaram a Bíblia Edição Pastoral. A Bíblia Edição Pastoral foi uma tradução feita pelos maiores biblistas do mundo e também do Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, é uma coisa séria e é importante que a gente lembre. Lembre que, olha, a Bíblia Edição Pastoral, ela tem uma tradução simples, leve, não com aquelas palavras rebuscadas, que às vezes afastava as pessoas da leitura da Bíblia. Por quê? Porque as Bíblias às vezes usam muitas palavras difíceis. A Bíblia Edição Pastoral é uma linguagem simples, compreensível, né, para todo o povo, E olha que interessante, ela tem umas notas de rodapé, que nos ajudam a interpretar. Porque de repente a gente lê alguma coisa na Bíblia e a gente fala, não estou entendendo nada. Tem a nota de rodapé, olha, Jesus quis dizer isso, Jesus quis dizer aquilo e tal. Aí, esta Bíblia, para ser editada, para ser publicada, atenção, povo, por favor, entenda uma coisa. É importante lembrar. Qualquer livro teológico, qualquer livro que a igreja edita, e principalmente a Bíblia, seguindo o Código Canônico, Código de Direito Canônico, parágrafo 825, para se publicar alguma coisa, e principalmente a Bíblia precisa da aprovação para publicação. Essa aprovação, ela é dada depois de que ela foi analisada, pesquisada, e é dado o imprimatur. Imprimatur é uma expressão em latim que significa que se imprima. Quem é que dá o imprimatur? Um bispo. A Bíblia da Edição Pastoral recebeu o imprimatur em 1991, e o imprimatur foi dado por Dom Luciano Mendes de Almeida. Ele era o presidente da CNBB naquela época. Dom Luciano Mendes de Almeida é aquele que tem uma causa de canonização já tramitando no Vaticano. Em pouco tempo ele será santo. O bispo, imprimatur. Depois recebeu o Nihil obstat. Eu estou falando essas palavras em latim porque Nihil obstat significa nada consta de imoral, ilegal, de injusto, ou seja, e quem deu Nihil obstat, o carimbo, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. E quem depois, na outra edição da Bíblia Pastoral, da Edição Pastoral, deu o imprimatur? Dom Raimundo Cardeal Damasceno, cardeal da Santa Igreja, dá o imprimatur. Então, por favor, quando alguma coisa é editada na igreja, e principalmente a Bíblia, não é sem verificação, sem pesquisa. Não. E é a igreja
com seus bispos, que detêm o magistério, o direito de ensinar, que dão o imprimatur, que imprima, e o Nihil obstat, nada consta ali de errado naquela publicação. Muito bem, há 3 anos atrás, o padre Paulo Ricardo faz uma crítica devastadora, levando várias pessoas à dúvida e ao erro, e difamando a Bíblia da edição pastoral. Edição pastoral da Bíblia. Terrível gesto feito pelo padre Paulo Ricardo, porque ele não é biblista, e porque ele não é bispo, e porque ele não tem o direito de desqualificar uma edição da Bíblia e uma tradução. Volto a lembrar, a tradução foi feita pelos maiores biblistas do mundo, e as notas de rodapé com os melhores biblistas aqui do Brasil. Só estou dizendo, pessoas que estudaram a Bíblia, pessoas que estudaram na École Biblique de Jerusalém, pessoas que estudaram a Bíblia mesmo. Atenção, esta crítica que ele fez, essa crítica inoportuna, errada, levou muitas pessoas ao erro e fazendo com que as pessoas não quisessem usar a Bíblia pastoral. E a Bíblia pastoral, pelo contrário, fez com que muita gente tivesse contato com a palavra de Deus de uma forma simples, compreensível, fazendo com que as pessoas pudessem ler a palavra de Deus. Atenção, atenção. O padre Paulo Ricardo, ele não é bispo. Ele não detém o magistério da igreja. O magistério da igreja, ele é trazido a nós pelos bispos e pelo Papa. Quem detém o magistério da igreja são os bispos e o Papa. Eles que nos ensinam. E são eles que dizem para nós o que podemos e o que não podemos ler, fazer na igreja. Padre Paulo Ricardo, o senhor não é bispo. O senhor não detém o magistério da igreja. O senhor pode dar uma opinião. E o senhor deu uma opinião errada e levou as pessoas ao erro. O senhor não tem direito e nem autoridade, porque o senhor não é bispo, de desqualificar a tradução da Paulus, da edição pastoral, da Bíblia pastoral, da editora Paulus. Não tem essa autoridade para fazer isso. Porque o senhor não é o magistério da igreja. E se houvesse algum problema nessa tradução, essa Bíblia não teria recebido o imprimatur, não teria recebido o Nihil obstat, não teria sido aprovada, não teria sido editada. Então eu quero voltar e trazer aqui a vocês a certeza de que é uma Bíblia que tem uma tradução maravilhosa, que pode e deve ser usada assim, pela maneira simples, compreensível de se ler, e principalmente pelas notas de rodapé. E quero terminar dizendo para você o seguinte: não são influenciadores de internet, não são padres de internet que nos ensinam as coisas de Deus. É a igreja que nos ensina através dos seus bispos e o Papa. Ali sim está a palavra da igreja. Ali sim está o magistério.